Olá, gente, estamos de volta para mais uma aula de literatura, agora continuando o modernismo no Brasil, segunda fase. Como eu falei na outra aula, na segunda fase nós ainda vamos ter que dividi-la em duas partes. Segunda fase, poesia, e segunda fase, prosa. Então, recapitulando, estamos no modernismo brasileiro, segunda fase, já falamos da segunda fase, poesia, e agora vamos falar da prosa da segunda fase, conhecida também como romance de 30. Na aula passada, a segunda fase, poesia, também ficou conhecida como poesia de 30. Então aqui também há essa nomenclatura, romance de 30. Aqui nós temos um quadro do Cândido Portinari, que retrata aí os retirantes, né? Vocês vão entender por que esse quadro tem a ver com a aula de hoje. Narra a trajetória dos retirantes fugindo da seca no sertão. Então, olha aí, a segunda fase do modernismo, como a gente viu na outra aula, ela vai de 1930 a 1945. É uma fase mais madura, não é uma fase tão empolgada, tão anarquista quanto foi a primeira fase. Então, a gente sabe que agora os escritores têm uma missão pela frente. A prosa, especificamente, é uma delas, é uma das principais ferramentas para cumprir essa missão. A prosa, nesse período, volta-se para a crítica social. Olha aí, crítica social entrando em cena, como já foi lá no pré-modernismo também. Levando em consideração os retratos de várias regiões do país, ou seja, do regionalismo, por isso a gente também fala que nessa segunda fase, na prosa, nós temos os famosos romances regionais. Então, quando eu falo romance, você já sabe, romance é um gênero literário. Não estou falando necessariamente de uma história romântica. Quando eu falo romance, estou falando de uma narrativa longa. Pode ser de terror, de aventura e tudo mais. Nesse momento, nós temos romances regionais, que são narrativas longas que falam das regiões, que se ambientam nas regiões do Brasil, que se passam ali em determinadas regiões específicas, como forma de denúncia dos problemas sociais de cada região e com uma reflexão sobre a solução do problema. E a literatura da década de 30 até a década de 40, né, que nasce em 30 e vai até 40 e permanece em 50, 60, essa literatura é mais madura. Ela não é a mesma literatura descontraída e irreverente da primeira fase, que a gente viu, que era mais uma loucura, né? Era um monte de coisa acontecendo, um monte de novidade. Agora não, uma literatura um pouco mais centrada e amadurecida. No entanto, essa literatura apresenta reflexões sobre a realidade do povo brasileiro, trazendo à tona o nacional através dessa reflexão, com textos de linguagem mais próxima do popular. Então aqui nós temos textos que trazem uma linguagem bem mais fácil de ser entendida pela população brasileira e explora dialetos regionais, tá bom, gente? E quem começou essa história do romance regional? Foi esse senhor aí, ó, José Américo de Almeida, paraibano. Nós vamos falar dele já já. O romance de 30 reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil. Ele publicou, esse senhor aqui, no ano de 1928, ele publicou um livro chamado A Bagaceira, que nós vamos conhecer um pouquinho já daqui a pouco. E no que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Vejam só. No Brasil, havia a crise econômica, política e social como resultado aí da crise de 1929. O desemprego, a miséria, a manipulação política, o que acontecia pela República do Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais, deixava a população cada vez mais descontente. Sob o governo do presidente Washington Luiz, despontava a Revolução de 1930. E essa revolução culminou no golpe de Estado de 1930 e na deposição do presidente da República e a chegada do Getúlio Vargas. Diante de tal panorama, os literatos brasileiros, os escritores brasileiros daquele momento, apresentam uma nova estética pautada nos temas humanos, psicológicos e sociais do país.
Isso na poesia e também agora na prosa. Como a gente viu na outra aula, o contexto social era o mesmo, o contexto histórico da geração de 30 na poesia era o mesmo desse aqui, tá? Então são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo aí. De um lado, os poetas escrevendo sobre o que estava acontecendo no mundo também, e o destaque aqui vai para o Carlos Drummond de Andrade, que a gente viu na outra aula, e do outro lado, os prosadores, que escreveram romances, ou seja, narrativas longas, histórias longas, livros, contando uma história, para a gente entender o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E esses livros, esses romances da década de 30, esses romances regionais, usavam aí o vocabulário regional e se voltavam para a sua própria região e mostravam os problemas da região como reflexo do que estava acontecendo no Brasil nesse momento. E o primeiro a fazer isso foi, como a gente viu, o José Américo de Almeida, com o livro A Bagaceira. Ele é paraibano, tá? É da Paraíba. E nesse livro ele aborda o tema da seca do ano de 1898 e também da fuga dos retirantes nordestinos. Atenção, os autores que nós vamos estudar agora, dessa segunda fase do modernismo na prosa, a grande maioria é nordestino, como você vai ver agora. Então nós percebemos aí que esse romance regional, ele é basicamente romance nordestino. Ele se passa na seca, no sertão, fala de retirantes, pessoas que fogem da seca, pessoas que sofrem com esse descaso do governo em relação ao Nordeste. Então, dos 6 escritores que nós vamos conhecer aqui hoje, 5 deles são nordestinos. Vale você tomar nota. O José Américo, ele só tem esse destaque porque ele começou, né? Há registros de escritores que fizeram algo assim antes mesmo dele. Mas o que ficou mais famoso foi ele aqui, tá? Depois a gente pode falar nisso. Existe um escritor piauiense que provavelmente fez um romance que fala da seca do sertão antes dele, mas isso a gente fala numa outra aula. Vamos ver quem que veio primeiro aí, se foi a Paraíba ou o Piauí. Também a gente pode destacar a cearense Raquel de Queiroz, escritora, jornalista, dramaturga, escreveu peças de teatro também, e militante política do Ceará. Raquel de Queiroz foi uma das mais proeminentes artistas do modernismo brasileiro, segunda fase. Vejam que nós já estamos nos aproximando da literatura de hoje em dia. Percebam que agora nós estamos falando de escritores recentes. Raquel de Queiroz morreu em 2003, não faz tanto tempo assim. E o livro de maior destaque que eu trouxe aqui para a gente é O 15, que foi publicado em 1930. E esse título do livro faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste, o ano de 1915. Então, se você pesquisar no Google seca de 1915, você vai ver bastante coisa, bastante material que fala desse período em que o Nordeste sofreu muito com uma seca devastadora em 1915. Em 1915, a Raquel tinha só 5 anos de idade, como você pode ver aqui, mas ela lembra de muitas coisas que passou nesse período e escreve um romance chamado O 15, que se refere ao ano de 1915, em que ela sofreu juntamente com a família essa seca terrível no sertão. E ela era do Ceará, morava no Ceará. Outro destaque também que vale aqui é o grande mestre Graciliano Ramos, alagoano, de Alagoas. Graciliano Ramos foi escritor, jornalista e político. Sem dúvida, a obra a mais emblemática de que ele fez foi Vidas Secas, que é o meu livro preferido. Publicou Vidas Secas em 1938, onde ele aborda o tema da seca e a vida de uma família de retirantes que foge do sertão e da miséria. É um livro emocionante, muito bom. Fica a leitura aqui para vocês, a dica de leitura. Vidas Secas. E esse livro, inclusive, já foi traduzido para vários idiomas e é conhecido no mundo todo esse livro. Esse romance modernista é conhecido também como romance regionalista,
É um clássico da literatura brasileira, ganhou vários prêmios e foi traduzido para quase todos os outros idiomas que a gente consegue lembrar aqui na cabeça. Fica a dica de leitura. Vidas Secas, do grande mestre Graciliano Ramos, onde você conhece a famosa personagem, a cachorra-baleia. Ok, gente? Outro destaque também, mais um nordestino da Paraíba, José Lins do Rego, escritor paraibano que explorou temas regionalistas apontando aspectos políticos, sociais e econômicos do país. A obra mais famosa dele, mais emblemática, é Menino de Engenho, publicado em 1932. Nesse livro, ele denuncia a realidade social, ao mesmo tempo que apresenta a decadência do ciclo de açúcar nos engenhos nordestinos. Então, ele tem toda uma vivência nesse ambiente, né, dos engenhos de açúcar, né? A família dele trabalhava com isso, e ele pega esse assunto e coloca no livro, no romance Menino de Engenho, e faz essa denúncia aí da decadência do ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro naquela época. Mais uma excelente leitura para você também. Livro que também normalmente aparece nos vestibulares aí para você estudar. E um outro nordestino aqui também, muito famoso, esse talvez um dos que mais escreveram, Jorge Amado, ele tem uma lista enorme de obras que ele publicou. Muitas delas já viraram filme, viraram novela, série, minissérie. Então ele tem uma lista enorme de obras aí que foram adaptadas para o cinema, para a TV e para outras linguagens também. Jorge Amado, da Bahia, escritor considerado um dos maiores nomes da literatura regionalista brasileira do século XX. Nas obras que ele publicou, explorava a diversidade étnica e social brasileira, da qual destaca-se o livro Capitães da Areia, de 1937. Livro que já virou filme também, fica a indicação de leitura para vocês, e também a indicação de filme. Você acha facilmente aí no YouTube, na Netflix, não sei se tem, mas fica a dica de filme para vocês. Nessa obra, que se passa na cidade de Salvador mesmo, os protagonistas desse romance são jovens, né, adolescentes, crianças, formavam um grupo de menores abandonados chamados de Capitães da Areia. Excelente leitura aí para você conhecer. E o único da lista que eu trouxe aqui que não é nordestino, ele é do oposto do nosso mapa. Ele é do sul. Érico Veríssimo, gaúcho do Rio Grande do Sul, costumava colocar o estado dele, Rio Grande do Sul, por isso que é um escritor regionalista, porque nas obras dele ele coloca a sua região também, assim como os nordestinos faziam lá em cima com as obras, colocavam elementos do Nordeste nas suas obras. O Érico Veríssimo também fazia isso nas obras dele, colocava elementos do Sul, do Rio Grande do Sul, nas suas obras, nos contos, nas crônicas que ele produzia e nos romances também que ele escrevia. Diferentemente de outros escritores do modernismo, no entanto, não utilizava uma linguagem caracterizada pelo regionalismo. Ele trazia elementos da sua região, porém, ele não usava a linguagem regional tanto quanto os nordestinos lá em cima. Graciliano, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, todos esses nordestinos, nas suas obras, colocavam a linguagem nordestina mesmo. A gente conseguia ver ali como que era esse personagem e o jeito dele falar, tipicamente nordestino. Nas obras do Érico Veríssimo, a gente sabia que tinha elementos do Rio Grande do Sul, mas a linguagem dos personagens não era tão regional assim quanto era a linguagem dos nordestinos. A obra mais importante do Érico Veríssimo é O Tempo e o Vento, que na verdade é uma trilogia, 3 livros, que chegou a ser adaptada para a televisão, e também ele tem um filho chamado Luiz Fernando Veríssimo, que é escritor. Hoje em dia também você pode pesquisar e conhecer. O Tempo e o Vento, trilogia do Érico Veríssimo. Beleza, gente? Eu trouxe aqui uma questão do Enem. Como vocês já sabem, nós estamos falando do modernismo, e modernismo é matéria de Enem.
Trouxe uma questão do Enem, vocês vão pausar o vídeo, vão responder e depois dar play de novo. Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há 10 anos. E antes de começar, digo os motivos por que silenciei e por que me decido. Não conservo notas, algumas que tomei foram inutilizadas e assim, com o decorrer do tempo, ia me parecendo cada dia mais difícil, quase impossível redigir esta narrativa. Além disso, julgando a matéria superior às minhas forças, esperei que outros mais aptos se ocupassem dela. Não vai aqui falsa modéstia, como adiante se verá. Também me afligiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que tem no registro civil. Repugnava-me deformá-las, dar-lhes pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance. Mas teria eu o direito de utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se vissem impressas, realizando atos esquecidos, repetindo palavras contestáveis e obliteradas? Em relação ao seu contexto literário e sócio-histórico, esse fragmento da obra Memórias do Cárcere, do escritor alagoano Graciliano Ramos, que a gente conheceu hoje, essa obra faz o quê? Inova na ficção intimista que caracteriza a produção romanesca do modernismo de 30 do século 20? Não, ela não inova nessa ficção intimista. Ela não tem essa inovação toda, não. Ela até segue um padrão muito bem específico do modernismo na segunda fase na prosa. Letra B. Aborda literariamente teses socialistas, o que faz do romance de Graciliano Ramos um texto panfletário? Não, de maneira alguma. Essas teses socialistas não estão presentes aqui. Esse romance dele traz relatos de um período, não vai de acordo com o que está dizendo a alternativa B. É marcada pelo traço regionalista, pitoresco e romântico, que é retomado pelo autor em pleno modernismo? Não, o modernismo até retoma alguns aspectos românticos, isso é fato. Só que nessa obra específica do Graciliano, nós não temos aqui traços regionalistas. Nós temos várias obras dos nordestinos, só que em algumas delas nós não temos obrigatoriamente a fala regional, a regionalidade na linguagem. Não são todas. A maioria sim, mas não são todas. E aqui nós não temos nenhum traço nesse texto aqui de regionalismo. Não é a C também. Apresenta em linguagem conscientemente trabalhada a tensão entre o eu do escritor e o contexto que o forma. Aí sim, Memórias do Cárcere. Ele vai dizer coisas que ele tem na memória e mostra esse medo que ele tem de revelar algumas coisas nesse texto. Então há uma tensão no ar aí. Sim, letra D. Vamos deixar a letra D aí. E letra E configura-se como uma narrativa de linguagem rebuscada e sintaxe complexa, de difícil leitura. Não. No modernismo nós não temos esse tipo de linguagem. A linguagem complexa, difícil de ler, não existe no modernismo. Aqui a linguagem começa a ser muito mais popular, mais fácil de ler. Então não é letra E. Letra D mesmo, gabarito. Mais uma questão para vocês. Pausem o vídeo, respondam. E nós vamos revelar agora. Texto 1. Logo depois transferiram para o Trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o Trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. É um trecho do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Texto 2. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes.
Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do mercado. Um trecho aí do texto Noites de Paixão, de Dalton Trevisan, também considerado um escritor, um prosador regional do modernismo, tá? Da região sul. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, o quê? A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. A linguagem do modernismo normalmente aproxima a gente, sim, dos personagens tratados nessas narrativas modernas, dos romances modernos, principalmente os romances regionais. Só que não há linguagem afetiva aqui. Nesses dois trechos nós não temos exemplos de linguagem afetiva. Então não é a letra A. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. Não há ironia nenhuma. O narrador moderno, ele é objetivo e ele é fiel, ele é exato na sua narração. Não há ironia aqui. A ironia era um recurso do realismo, um pouco para trás. Letra C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela sua origem social. Na verdade, quando o romance moderno narra o cotidiano de um personagem, isso não é para dizer a origem social desse personagem. Então, essa C não faz muito sentido. Narrar, detalhar o cotidiano dele, não necessariamente me revela a origem do personagem. Então, ainda não é totalmente certa essa C, não. Mas deixa ela aí. Letra D. O espaço onde ele vive, o espaço onde vivem os personagens, é uma das marcas de sua exclusão. Aqui sim. Meu personagem está ambientado numa região que é, por si só, excluída. Ou seja, por isso que é romance regional. Fala da região, dos problemas que aquela região tem. Consequentemente, esse personagem também tem esses problemas. Então, tanto a região quanto o personagem é excluído. Letra D faz sentido. Mais do que a C. Eu marcaria a D por enquanto. Letra E. A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. Não, essa crítica não é tão direta. Essa crítica, ela vai por um outro lado. Ela existe, mas ela mostra primeiro a realidade do excluído. E você, como leitor, no processo automático, se coloca no lugar de privilégio, talvez, e reconhece que existem pessoas passando por uma necessidade. Então, essa crítica não é direta. Ela é construída de uma outra maneira. Eu marcarei, então, letra D, gabarito letra D. Mais uma questão, vocês vão ler aqui, a última questão. Vocês vão ler, pausa o vídeo, responde e dá play de novo. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Isso é verdade, existe aqui, principalmente no modernismo, segunda fase, prosa. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mogue, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Antônio Cândido escreveu isso, e é verdade. Com relação à valorização do romance regional brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que, letra A, o romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, verdade, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. Não, isso não é tão verdade assim. A letra A, ela até começa bem, mas não tem essa mescla de características locais dos aspectos culturais trazidos de fora. Não, tô na dúvida. Vamos deixar a letra A por enquanto. Letra B, José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, certo?
retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. Não necessariamente essas relações conflituosas, né? E José de Alencar não faz parte desse momento aqui, né, das literaturas modernas. Ele é romântico. Vamos ver a letra C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo, verdade, no uso do vocabulário, verdade, um vocabulário bem próximo do real, da linguagem real, pelo temário local, os temas locais, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, também é verdade, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Olha, a letra C não me gerou nenhuma dúvida. A letra C me dá plena certeza de que está correta. Letra B tem suas verdades, mas ainda me deixa na dúvida. Letra A também tem as suas verdades, mas ainda me deixa na dúvida. Precisaria estudar um pouco mais esse assunto, né, do romance sulista. E José de Alencar, na letra B, é romântico. Então, por essas duas pequenas informações que me deixam na dúvida, vou excluir a e B, porque a letra C até agora, perfeita, não tem nenhuma informação falsa, está totalmente correta. Letra D, a literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, sim, verdade. Põe em relevo a formação do homem brasileiro. Não. Quem fez isso foi o José de Alencar, lá em cima. O Machado de Assis, não. Já vou pular D. Letra E. Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX. Verdade. Cuja obra retrata a problemática do homem urbano. Raquel de Queiroz, nem tanto. Jorge Amado também não. Em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. Não, não necessariamente. Temos aí dois representantes que não seguem essa formação, essa problemática do homem urbano. Nós não temos aí plenamente certeza de que eles fizeram isso. A única que me dá certeza absoluta é a letra C. Muito bem, gabarito letra C. Beleza, gente? Então, encerramos por aqui. Na próxima aula de literatura, vamos para a terceira fase do modernismo, assunto de Enem. Sempre cai no Enem, modernismo, literatura moderna brasileira. A gente se vê então lá na aula da terceira fase do modernismo. Até mais!